Capítulo 304. Punho do Dragão. Punho do Dragão. Fei de repente entendeu o que estava acontecendo. Não é de admirar que Helena não pudesse usar os pergaminhos que Fei criou, nem os pergaminhos que estavam no continente Azeroth por um longo tempo. Havia um caminho oculto de cultivo que era pré-configuração para os mercenários de Diablo Vorut. Qual delas devo escolher? Fei pensou sobre isso e olhou para Helena, que não notou nada. Parecia que Helena não podia ouvir nada do que este NPC disse e não podia ver a projeção de 7 personagens na frente de Fei. Portanto, Fei explicou o que estava acontecendo para Helena. Afinal, ela deveria escolher, uma vez que era sobre o seu futuro cultivo. Helena acariciou levemente a corda do arco. Suas mãos esbeltas e lisas não tinham calos que os arqueiros normalmente tinham. Depois que Fei explicou os prós e contras de cada classe para ela, ela parecia ter pensado nisso um pouco. De repente, ela caiu na gargalhada quando Fei olhou para ela com sinceridade. "Alexander, você pode escolher para mim?" ela perguntou. Esta foi a primeira vez que Helena brincou com Fei. Fei ficou chocado com o sorriso de brincalhão no rosto desta valquíria. Ele sentiu como se seus olhos estivessem queimados pela beleza sem precedentes, e tudo ao redor de Helena havia perdido suas cores e brilho. Finalmente, Fei escolheu o Paladino como a segunda linhagem de sangue de Helena. Entre as 7 classes, Paladino não era tão ágil quanto Assassino e não era tão duro quanto Bárbaro. No entanto, era bom tanto no ataque quanto na defesa. Com as poderosas habilidades de autocura e apoio, ela estaria em grande coordenação com Fei. A classe atual de Helena estava entre Amazona e Feiticeira, e Fei não queria que ela se tornasse uma druida que se transformava em feras ou um necromancer que brincava com cadáveres. Depois de pensar um pouco, Fei acreditava que Paladino era a classe mais adequada para Helena. Depois que Fei confirmou a seleção, uma rajada de chamas brancas fluiu do corpo do NPC Asheara e se fundiu na testa de Helena. Há um monte de novos conhecimentos na minha cabeça. Eles nunca estiveram lá antes. Helena logo sentiu as mudanças em seu corpo. Foi um sentimento vago e estranho. Como quando Fei deu propriedades estelar para pessoas como Lampart, a recompensa dessa missão deu à linda mercenária uma semente de um novo poder. Contanto que ela continuasse a matar monstros e acumular pontos de experiência, essa semente se tornaria uma árvore alta que subiria ao céu. Depois disso, os dois continuaram a terceira missão da Docas Curast. O nome da missão era Vontade de Khalin. Era uma busca de colecionar itens, e foi muito difícil de completar. Fei e Helena tiveram que ir a lugares como Floresta da Aranha, Selva Flyer e Baixa Curast para coletar itens diferentes. Eles então precisariam usar o cubo Oradric para transformá-los no cetro Vontade de Khalin. Este cetro tinha poder inacreditável e era necessário para destruir o orbe compulsivo que protegia o chefe final da Docas Curast, Mephisto. Ele estava intimamente ligado à missão final, o Guardião, que exigia que Fei derrotasse Mephisto. Nos últimos dias matança de monstros, Fei já havia coletado os primeiros itens. Uma vez que os itens necessários estavam em locais diferentes, chegar a eles desperdiçou muito tempo. Atualmente, a Fei ainda precisava do último item. Nas próximas 4 horas, Fei e Helena se moveram em direção ao último item Coração de Khalin e mataram monstros ao longo do caminho. Os dois cuidadosamente revistaram os esgotos do Bazar Curast com sangue e ossos de monstros lascados em seus corpos, e eles finalmente encontraram o Coração de Khalin antes do limite de tempo do dia acabar. Fei não escolheu voltar para Docas Curast para transformar os itens no cetro. Em vez disso, ele gastou 50.000 moedas de ouro e conseguiu algumas poções. Essas poções podem salvar vidas de Chambord amanhã durante as partidas do ranqueamento dos reinos. Então, ele deixou o Diablo Vorut. Isso era sobre a noite no mundo real. O dia durante o inverno era muito curto, e a noite chegou bem rápido. A escuridão logo envolveu o mundo. Quando Fei voltou para sua tenda central, seu guarda-costas Torres veio e disse-lhe que Angela foi convidada pela princesa mais velha Tanasha e que ela estava no palácio de Tanasha agora.
Tanasha mandou outra mensagem para Fei mais tarde e disse que Angela ficaria enquanto acontecia uma festa. Fei franziu levemente a testa, e ele entendeu o que Tanasha estava tentando fazer. No entanto, era bom para Angela experimentar festas onde havia muitos nobres e figuras influentes. Se ela gostasse desse tipo de festa, Fei estava disposta a deixá-la participar de mais dessas festas. Afinal, Fei queria que Angela fosse feliz e se preocupasse menos. Depois do jantar simples, toda a Chambord estava focada em treinamento e cultivo. Depois que os guerreiros de Chambord receberam novos pergaminhos de treinamento, eles começaram a trabalhar duro. Todos eles queriam aumentar rapidamente sua força antes dos jogos no dia seguinte, e queriam derrotar os adversários e fazer com que seu rei controlasse a legião que estava prestes a ser formada. As estrelas eram realmente brilhantes nas noites de inverno. Como sempre, Fei mudou para o modo assassino e saiu correndo da área do acampamento. Ele foi para o campo de batalha nas montanhas Moro e esperou o Homem Misterioso chegar. Praticar e lutar com o Homem Misterioso durante a noite foi uma experiência rara de aprendizado para Fei. O rei de Chambord tratou esse Homem Misterioso como um chefe de Diablo Vorut. Usar toda a força para combater um adversário que fosse muito mais forte do que ele era uma ótima prática. O potencial de Fei seria desenvolvido, e era um bom aquecimento antes que Fei tivesse que enfrentar os verdadeiros chefes em Diablo Vorut. Por alguma razão, o Homem Misterioso ainda não apareceu. Com o modo assassino, Fei usou apenas 5 minutos para passar pela matriz mágica mais poderosa em torno do campo de batalha. Além disso, apenas 1/3 de seu poder espiritual foi usado. À medida que a força de Fei aumentava, seu poder espiritual também aumentava dramaticamente conforme ele seguia os métodos de treinamento documentados no pergaminho roxo. Já não era um desafio para ele passar pelas matrizes mágicas. Isso significava que a eficácia do treinamento via viajar através de matrizes mágicas diminuíra muito. Se não fosse pelo Homem Misterioso, Fei nem se importaria mais em vir para este campo de batalha. Depois de 2 horas, assim quando Fei achava que o Homem Misterioso não viria, aquela figura magra e fria apareceu. Como sempre, o homem jogou um livreto delicadamente emoldurado para Fei como um presente diário. Fei abriu o livreto e descobriu que este livreto continha mais de 1 dúzia de técnicas de combate de alto nível. Cada técnica de combate foi claramente explicada e as áreas de melhoria foram claramente observadas. O que deixou Fei mais animada foi que o autor do livreto ainda era um imperador e assim. Comparado com os pergaminhos de treinamento de energia guerreira, este livreto era mais valioso. Uma técnica de combate de alto nível era um poderoso trunfo. Permitia que guerreiros de nível inferior derrotassem guerreiros que estavam em níveis mais altos. Um livreto como este permitiria a Fei entender cada uma das técnicas de combate, e ele seria capaz de criar muito mais técnicas de combate de alto nível para os Cavaleiros do Zodíaco baseados neste livreto com o modo assassino. Obrigado, Elder. Fei estava muito feliz. Ontem à noite, Fei intencionalmente murmurou as seguintes linhas para o ouvido do misterioso homem e: como posso viver sem técnicas de combate de alto nível? Enquanto eu puder colocar minhas mãos em algumas técnicas de combate de alto nível, parecia que o homem misterioso poderia fazer qualquer coisa. Depois de ouvir as palavras de Fei, ele conseguiu trazer a Fei um livreto com pelo menos 16 técnicas de combate de alto nível. Após esses dias de interações, Fei não era mais cuidadoso e cauteloso quando conversava com esse homem misterioso. Embora esse homem não gostasse de conversar, ele era uma pessoa boa, que estava com frio por fora, mas se importava por dentro. Portanto, Fei tratou o homem misterioso como um elder. Ele estava realmente relaxado e íntimo. O que se seguiu foi o acordo dos 10 golpes. Conforme a poeira fluiu no ar, Fei foi vencido pelo homem misterioso com força. Ele tentou o seu melhor e teve sorte o suficiente para não fraturar seus ossos. Depois de 10 minutos, Fei se abaixou e colocou as mãos nos joelhos. Ele respirou pesadamente como um cachorro.
Ele já havia desistido de estimar a força desse homem misterioso. Não importa quanto progresso Fei fazia hoje em dia, o misterioso homem ainda poderia facilmente derrotar Fei como se ele estivesse batendo em um bebê. A diferença de força entre eles não pôde ser medida. Fei tinha certeza de que o homem misterioso era um guerreiro de elite da classe Lua, mas não tinha certeza de qual nível esse homem estava. Te vejo amanhã à noite. Após a batalha, o homem misterioso apontou as áreas onde Fei ainda poderia melhorar. Quando o homem estava prestes a sair, Fei de repente se aproximou dele e murmurou: "Porra, eu estou realmente curioso sobre o mais famoso punho do dragão do Imperador e assim. Eu realmente me pergunto que tipo de técnica é. Se eu pudesse ver a técnica,